Olá! No vídeo de hoje, nós preparamos um material para mostrar para você o Natal que ninguém vê. Do prado ao prato. Onde estão todos os produtos, todas as guloseimas e tudo aquilo que a gente consome tão feliz no Natal com as nossas famílias. Tudo vem do agronegócio. Tudo está conectado com a agricultura, com a pecuária e com as cadeias produtivas do agro brasileiro. Você quer saber como tudo acontece até chegar à mesa sua e da sua família? Fica com a gente que nós preparamos esse material muito legal, muito especial, para você entender e aproveitar nesse Natal e saber, de fato, como o nosso agronegócio, essa potência brasileira, chega até você. Olá, eu sou o Bruno Mazo, esse é mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo, no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como sempre, eu vou passar aqui a palavra para o Pedro Avelino para fazer nosso jabá, porque, como você já sabe, eu faço a parte técnica e o meu diretor faz essa parte. Eu já volto para esse tema muito legal, para esse dia de Natal abençoado da família brasileira. Gente, prometo que é rapidinho, é menos de 30 segundos, mas antes, um Feliz Natal a todos, boas festas. Mas, passar o recado rápido, falar que nós somos um escritório de advocacia criado e desenvolvido para você, que é produtor rural. E aqui, a gente, além de prestar serviços jurídicos, nós também te ensinamos como você pode se proteger das dívidas no agronegócio, por meio da forma certa da gestão de documentos para blindar e reestruturar a sua próxima safra. Então, agora, fique com o vídeo, pessoal, que hoje está bem bacana. Muito obrigado, Pedro. Pedro, responsável aqui pela nossa criação, né? As apresentações. Eu não sei onde é que você está nesse Brasil, mas eu quero acreditar que deva estar próximo de 40 graus. E nós estamos aqui de paletó, gravata, no ar-condicionado a 18 graus. Você viu aqui eu mexendo para ver se ele ficava um pouco mais fresco. Mas tá muito quente. Nós estamos aqui no estúdio, que geralmente fica geladinho, a gente fica até com frio. Mas hoje está bem quente. Então, vamos lá. Esse vídeo é feito para você que está com a gente já há algum tempo, você que está chegando agora. Achei pertinente trazer essa questão muito importante, especial de fim de ano, né? O Natal brasileiro é a representação do agro. Já parou para pensar nisso? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Sem o produtor, sem a produtora rural, nada disso acontece, nada dessas festas maravilhosas que a gente vive com as nossas famílias seria possível. Essas lembranças tão ótimas que a gente tem à mesa com quem a gente ama, com quem a gente gosta. E isso tudo vem do campo, isso tudo vem do produtor e da produtora rural, que são resilientes e há milênios colocam comida, bebida e alegria na mesa de cada um de nós. Vamos lá, que vai ser bem interessante. Então, as fontes de dados, né? Não é porque é um vídeo comemorativo que a gente vai deixar de dar referência. Então, todos os números que você vai ver aqui nesse vídeo são referendados por Conab, CPEA e todos esses links que você está vendo aí, né? Então, como eu disse, na ceia de Natal brasileira, quase tudo vem do agronegócio. Carnes, grãos, açúcar, óleos, bebidas e até a energia que move a festa. Etanol, biodiesel, eletricidade de base hídrica e biomassa. Então, quer dizer, para ligar o ar-condicionado que eu falei que estava calor, para ligar a energia da tomada, para ver a televisão, para ouvir a música, para movimentar o carro, para o entregador chegar na sua casa, para você ir até o supermercado, para você estar lá no supermercado, tudo precisa de energia. E tudo isso vem também do agronegócio brasileiro, que cada vez mais produz energia limpa e renovável. Então, o Natal, na prática, é uma vitrine maravilhosa do agronegócio brasileiro, que vai do campo à mesa, como a gente disse, né? Então, essa bela foto, né, que o Pedro colocou aqui, para dar fome em qualquer um, né? Maravilhas de Natal. Então, vamos dar uma olhada em um pouquinho de tudo que tem aí, da onde vem, né? Então, o Natal brasileiro é, na prática, um resumo do Brasil produtivo, né? Aqui você vê na figura as cadeias produtivas, né? Insumos, produção, processamento, distribuição, mercado consumidor, todas essas cadeias, na sua essência, do início ao fim, trazem essa força pujante e essa comida, essa bebida, essa energia para o Natal. Então, apesar das diferenças regionais, né,
há um núcleo comum no Brasil inteiro, um padrão nacional da ceia, né? Eu sou descendente de italianos, o Pedro também é descendente de italianos, nós estamos no interior do estado de São Paulo, então nós temos os nossos costumes aqui. Mas desde o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul desse país, tem cada um a sua cultura, cada um a sua particularidade. Mas na base, a ave assada, o peru, o frango ou o chester tem toda a mesa, arroz, farofa, frutas secas e frutas frescas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas não pode faltar para ser uma ceia, para ser a celebração do Senhor Jesus Cristo. Então, cada região adiciona uma pitada, adiciona um tempero, adiciona uma particularidade, uma regionalidade e faz-se essas festas maravilhosas, né? Pesca, pecuária, fruticultura, grãos, cana, tudo isso está envolvido e de uma forma muito particular para você e a sua família. Cada um de nós tem a sua diferença. Se você gostou disso, coloca aqui que a gente quer saber, né, Pedro? Qual é a particularidade da ceia de Natal na sua região, na sua cidade, na sua colônia, na sua família? Isso seria legal da gente saber também, né? Em outro país, exatamente. Quem sabe você está aí nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, na China, em qualquer lugar que está vendo esse vídeo, coloca como é aí para a gente ficar sabendo também. E espero que você tenha algum produto brasileiro na sua mesa. Com certeza você vai ter, porque o agro brasileiro exporta para o mundo todo, né? E o que o brasileiro come no Natal? E de onde vem todo esse alimento? Vamos ver agora? Se você não sabe, vai saber. Mas eu acredito que grande parte disso você tem algum conhecimento e agora vai ficar sabendo com detalhes, tá? Proteínas animais, pecuária, avicultura e pesca. Consumo nacional de peru, ícone no Natal, frango e chester, pernil e tender suíno, carne bovina, assados e cortes especiais, bacalhau importado, mas ligado à cadeia de proteína animal, a cadeia produtiva, e peixes regionais, tambaqui, pirarucu, tilápia, enfim, toda essa costa brasileira, esses rios brasileiros, cada região tem a sua particularidade. Nos destaques regionais, como eu acabei de dizer, no norte nós temos os peixes amazônicos, no nordeste, peixe, camarão, carneiro e o caprino, né, o bode, né, e no sul, sudeste, centro-oeste, bovinos, aves e suínos compõem a base da proteína animal, né? Quais são as cadeias envolvidas? Ração, milho e soja, genética animal, frigoríficos, logística, exportação, enfim, uma vasta cadeia de produção para chegar até a ceia de Natal. Já nos grãos, cereais e farinhas, consumo nacional de arroz é a base absoluta da ceia. Toda ceia tem lá aquele arrozinho branco, aquele arrozinho à grega, aquele arrozinho, bolinho de arroz. Todo lugar tem arroz muito produzido lá no nosso Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. O milho, farofa, ração animal, também amido de milho, né, que faz bolo, faz muita coisa. Trigo, pães, panetones e massa. Como passar um Natal sem um panetone, sem uma massa? Aqui os italianos, sem comer um nhoque, sem comer uma lasanha, não é Natal, né, Pedro? Soja, óleo de cozinha, margarina, biodiesel, como você vai ver, tudo isso está ali na base da cadeia. Castanhas, caju, pará, nozes, produção nacional, mais importação, movimentando a nação e o Natal. Frutas e hortifruti, frutas frescas, abacaxi, manga, uva, laranja, maçã, melão, abacate, tudo isso é produzido no Brasil. Raramente não tem uma fruta que não seja produzida no Brasil. Praticamente produzimos todas. A manga, né? Lixia, kiwi, ontem comi cereja, né? Produção brasileira também. Maravilha. A gente chega nessa época que tem que cuidar para não perder a mão na dieta, não perder a mão naquilo que foi feito o ano inteiro para segurar a boca, né? Só que agora tem uma licença poética, né, Pedro? Nessa época aqui a gente pode... Passa no crédito para janeiro. E aí depois faz aquelas resoluções de início de ano e volta na estaca zero. Pelo menos é aquela história... Academia lotada, né? Academia lotada, as piscinas lotadas, todo mundo correndo atrás. Chuta o balde, busca o balde, chuta o balde, busca o balde. Todo mundo sabe como isso funciona, né? Uma coisa muito importante no Brasil também, tem muito lá no Nordeste, né? No Vale do Rio São Francisco,
fruticultura irrigada, pequenas e médias propriedades, cadeias de exportação muito importantes lá do prado ao prato, indo para as mesas brasileiras e as mesas do mundo inteiro, né? Açúcar, mel e derivados, consumo nacional, açúcar, doce, sobremesas e bebidas. Quem passa um Natal, de repente, sem um brigadeiro, né? A minha avó fazia um doce que aqui no estado de São Paulo chama romance, que é aquele docinho de festa que faz com gelatina. Eu nunca comi um igual da minha avó e toda festa que eu vou, eu tento comer um para ver se eu acho um parecido com aquele, né? O mel, né? Para colocar naquele queijo gorgonzola, para colocar naquela crostata junto com queijinho prato, fica uma delícia, né? Produção brasileira de mel é muito forte. Cana-de-açúcar, base estrutural do açúcar e do etanol, como a gente falou. Energia. Forte conexão com o setor sucroenergético, que também move a nação com etanol e bioenergia, como você viu. Bebidas alcoólicas, vinho e espumante. Muita produção muito boa lá no Rio Grande do Sul, né? E mais todo aquele vinho importado. França, Itália, Espanha, Estados Unidos, África do Sul, a gente consome bastante também. Cerveja, cevada, milho, água, energia. Você sabia que nós temos uma das grandes produções de cevada no Brasil, que é em Guarapuava, no Paraná. Você que é de Guarapuava, que é da região, sabe. Uma cidade um pouco mais alta, Pedro. Uma curiosidade aqui que de repente o nosso inscrito, nosso telespectador não sabe, eu sou motociclista, né? Eu gosto de agro, sou advogado, mas eu tenho essa paixão por moto. Eu já viajei à América do Sul, vários países, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, e numa dessas viagens nós fomos por Guarapuava. E aí você vai chegando em Guarapuava, só tem plantação de cevada, é a coisa mais linda de ver, né? Então a nossa cerveja vem aí de Guarapuava, se você é da região aí, Grande Paraná. Um prazer, cidade maravilhosa que eu passei lá. Quando eu tava pensando em falar sobre isso, eu falei, eu vou lembrar do pessoal de Guarapuava e vou trazer essa curiosidade que de repente o pessoal não sabe, que eu não sou motoqueiro. Motoqueiro é entregador de pizza, é o cara do iFood, tá? Eu sou motociclista. Nunca fale pro motociclista que ele é motoqueiro, que o pessoal não gosta, tá? Cachaça, quem não toma uma branquinha, né? Chega no bar aqui no estado de São Paulo, o pessoal faz assim, ó, pro dono do bar, né? Já sabe que já faz aquele assim, só que tem uns que eu vejo que já faz assim, ó, que vem aquele copo americano de cerveja cheio de cachaça. Aprecie com moderação, meu amigo, o mundo não acaba no Natal, tá? Meu amigo e minha amiga, né? E os drinks com açúcar, frutas e destilados que estão em toda a ceia nacional, né? Bebidas não alcoólicas também, sucos naturais, laranja, Brasil maior produtor de suco de laranja do mundo, uva, abacaxi, manga, por aí vai, refrigerantes, açúcar, água e energia. Café após a ceia, o nosso cafezinho que não pode faltar, né? Se não tomar o café na ceia, porque já se empanzinou, já empanturrou de doce, de salgado, de doce, de bebida, no outro dia, se vier um pouquinho de ressaca, não tem o que cura melhor, né, Pedrão? Do que apertar aquele botãozinho da máquina, ou pegar aquele coadorzinho de pano, ou então aquele coadorzinho, fazer aquele café e falar assim... Ufa, depois do primeiro café, só o cheiro já tira um pouco da ressaca, né? A gente deseja que você aprecie com moderação e no outro dia tome um café brasileiro para começar o dia 25 com o pé direito ou com o pé esquerdo, com o pé que você quiser, porque a polêmica sobre o pé chegou ao noticiário brasileiro, algo que eu não imaginava que poderia acontecer, mas chegou. Então eu espero que você comece com os dois pés, direito, esquerdo, aquele que você quiser, beleza? Não vamos entrar nessa, que não vale a pena, tá? A energia que sustenta o Natal, o agro invisível, mas essencial, né? Pouca gente percebe, mas o Natal também consome energia agro, né? Energia elétrica, hidrelétricas, né? A base do sistema, biomassa, bagaço de cana. Tem outros tipos de biomassa, mas o bagaço de cana é o mais importante. Etanol e biodiesel na matriz energética, né? Na gasolina, no óleo diesel, na movimentação de máquinas, equipamentos e veículos, né? Combustíveis, etanol, viagens, logísticas, deslocamentos familiares. Seus parentes estão chegando na sua casa? Você está indo para casa de parentes? Com certeza tem o agro no tanque do seu carro. Ou no ônibus, ou no trem, ou no avião. De alguma forma, você está consumindo um combustível feito no Brasil. Biodiesel, transporte de alimentos, tudo isso que a gente falou.
E o diesel agrícola, produção e colheita, porque enquanto eu estou fazendo esse vídeo, o Pedro está aqui comigo, você está vendo, tem lá gente no campo produzindo mesmo no dia de Natal. E para você eu rendo as minhas homenagens, produtora rural, que está trabalhando para fazer essa ceia acontecer. Então, sem agro não tem luz, não tem comida, não tem deslocamento, e sem o agro não tem nada, né? Feito isso, a gente já sabe que não dá mais para ignorar que o agro comanda o Natal, né? Quem a gente celebra é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a ele rendemos todas essas homenagens com essas festas maravilhosas que você acabou de ver. E quais são as perspectivas e leituras estratégicas além do óbvio, né? O Natal é o maior evento simbólico de consumo agro do Brasil. Une agricultura familiar, médio produtor, agroindustrial e cadeias globais. Como você pode ver, como você pode imaginar que tudo isso está interconectado. Como eu disse lá no começo, os produtos brasileiros estão no mundo todo e produtos do mundo todo estão no Brasil. Então essas cadeias interligadas são muito fortes no agro mundial. E você que esteve conosco aqui no canal já viu alguns desses números, né? Mas vale lembrar, para deixar isso aqui, para a gente fechar aqui o Natal com números relevantes, né? Os números mostram porque o agro é a locomotiva do Brasil e do Natal dos brasileiros, né? PIB do agronegócio pode chegar a 29,4%, quase 30% do PIB brasileiro em 2025, conforme o CPEA e a Confederação Nacional da Agricultura. O valor bruto de produção, o VBP, agropecuário, faturamento bruto dentro da porteira ficou por volta de 1,27 trilhão de real em 2025, de reais, em 2024, e a projeção divulgada para 2025 é de aproximadamente 1,406 trilhão de reais. Veja o tamanho da força do agro. E nas vendas externas, o agro é o pilar do Brasil, 164,4 bilhões em 2024 e 155,25 bilhões de janeiro a novembro de 2025, um crescimento bem, uma diminuição no valor, porque ainda não tem dezembro, e também uma questão também de cotação de câmbio, né? Câmbio, a conversão da moeda, às vezes o número absoluto é menor, mas convertendo em reais é um número maior. Então veja só, o Natal só existe como celebração farta porque existe um agro forte, produtivo e conectado ao mundo, né? Cadeias produtivas do Natal brasileiro, né? Proteína da ave, proteínas da ceia, né? Proteínas da ceia, né? Aves, suínos, bovinos e pescados. Como que isso funciona, né? Genética, produção, nutrição e ração, milho e soja, sanidade, criação e engorda, abate, frigorífico, inspeção, padronização, processamento, temperados, defumados, cortes, embalagem e resfriamento, logística, varejo, food service, mesa da família. Olha quanta coisa envolvida até chegar aí na sua mesa, aquele corte de peru, aquele corte de picanha, aquele chester que a hora que você olha no forno, ele tem uma pontinha vermelha, né, Pedro? Ele faz puff, quer dizer que ele está pronto para ser consumido. Quanto isso, quando eu era criança, eu ficava olhando aquilo naquele forninho da casa da minha avó. Uma baita propaganda, exatamente. Você que é um pouco mais experiente, né, sabe como é que funcionava. Valor gerado e relevância. As exportações de carne são um dos motores do agro e ajudam a sustentar a escala, renda e investimento, e isso transborda no abastecimento interno. Exemplo bem mensurável, 2024 teve recorde de 12,8 bilhões em exportações, conforme a ABEC, que é a Associação Brasileira de Importação e Exportação de Carne Bovina. E no recorte mês de Natal, as carnes lideraram novembro de 2025 com 3 bilhões exportados no mês, tá? Conforme dados do Ministério da Agricultura. Grãos e carboidratos do Natal, arroz, milho e trigo, tá? Cadeia, né? Sementes, tecnologia, os cultivares, fertilizantes, defensivos e maquinário, toda a cadeia de fertilizantes, defensivos e maquinário, produção agrícola, lá dentro da porteira, armazenagem nos silos e outras estocadoras, esmagamento, moinhos, usinas, indústrias, farinha, massa, panificado, logística, varejo, até o consumo. Valor bruto gerado dentro da porteira, base de tudo, 1,27 trilhão em 2024 e 1,40 trilhão em 2025, projeção conforme eu falei lá em cima. E esse bloco, grãos mais indústria, é o chassi do Natal. Ração das carnes, farofa, pães, panetone, massas e sobremesa. Sem essa cadeia, nada disso acontece, tá? Açúcares e doces, o lado energia da cana, né? Cana no campo, colheita e transporte, usina e moagem. Inclusive, eu estava falando agora com um diretor de uma usina, já projetando a safra 2026,
em pleno dia 24, né? Veja como isso não para, né? Estava falando agora, antes de gravar esse vídeo. Açúcar e etanol, distribuição, atacado, indústria de alimentos e bebidas, consumo, né? A cana aparece na sobremesa, açúcar na mobilidade, etanol, e também na eletricidade com a bioeletricidade. Eu não sei se você sabia desse número, mas esse número é muito interessante. A bioeletricidade teve 8,2% de participação em 2024, composta majoritariamente por bagaço de cana. Você sabia disso? Eu me deparei com esse número, achei que era menor, e 8,2% é bastante. Então veja como a cadeia é importante. Por isso mudou-se de sucro alcooleiro para sucro energético, né? Frutas e hortifruti, né? Produção muitas vezes irrigada e intensiva, como eu falei, né? Especialmente lá no Nordeste. Classificação e padronização, tem todo aquele trabalho de seleção. Embalagem, logística, cadeia fria quando necessário, que tem frutas que precisam ser refrigeradas. Varejo e consumo. Então veja o valor gerado e relevância. É uma cadeia que combina a agricultura familiar. Muitos dos produtores de frutas frescas são pequenos produtores, né? Mas polos exportadores que dão a cara do Brasil à mesa, né? Fora do Brasil, as frutas nacionais são extremamente reverenciadas, né? Estados Unidos, Europa, China, Ásia, Japão. Um amigo meu foi para o Japão e me disse que um abacate no Japão pode chegar a custar $20. E o japonês come, adora, né? Olha como há uma agregação de valor nisso tudo, né? E é por isso que a gente precisa dar mais atenção ao nosso produtor, à nossa produtora, que é ele que produz e ele que fica com a menor fatia dentro dessa cadeia toda, né? Então, todas essas frutas aqui são um valor de relevância e de... Eu entendo isso também, Pedro e nosso ouvinte, como uma forma de cultura nacional, né? Aquilo que mantém o homem conectado ao campo, porque produzir essas frutas é muito detalhe, é muita atenção, né? Não é uma cultura como soja, como milho, que você vai e coloca... lógico que tem... e tem toda uma tradição, né? Eu tenho clientes que vêm aqui em casa, que estão com a saveira, com a caminhonete cheia de frutas que eles vão entregar nos varejões, nos mercados, eles passam aqui para deixar. Tem um cliente meu, o seu Leonildes, ele traz aqui abacate e pitaia. Ele para aí, toca a campainha, tem 80 anos de idade, fala, filho, eu colhi hoje, estou levando lá e vim trazer para você. Então, eu estou dando esse exemplo para ver como isso é relevante mesmo na cultura brasileira e isso chega a todas as mesas e no Natal é mais especial ainda, né? Bebidas do Natal, né? Todas elas que a gente já falou, a cerveja dos grãos, maltes, água, energia, indústria, distribuição, consumo, as uvas, vinificação e distribuição, a cachaça, destilação e distribuição, sucos, processamento da fruta, distribuição, e o café da lavoura, beneficiamento, torrefação e o varejo, né? E o valor agregado disso, em novembro de 2025, o setor cafeiro aparece entre os líderes mensais de exportação do agro, com valor agregado gigantesco, né? E bebidas são um produto ponte entre o campo e a indústria, né? O Natal é a vitrine, então o campo vai lá, produz, a indústria processa, e isso chega em todos os bares, em todos os restaurantes, em todas as mesas brasileiras, tá? Energia que move o Natal, luz, logística e deslocamento da família, né? Produção, biomassa de cana, biodiesel, etanol, eletricidade, distribuição, consumo residencial e transportes, né? O agro não entrega só comida, entrega energia e mobilidade, etanol e biodiesel especialmente, e participa da eletricidade via biomassa. Então veja como tudo isso se conecta e como tudo isso vem de um setor específico, agronegócio brasileiro, tá? Perspectivas para um ano desafiador, mas promissor para o agro e para o Brasil, né? Por que desafiador, né? Volatilidade de preços internacionais, como você deve ter acompanhado o ano todo, né? Commodities oscilam e isso bate em margens de planejamento. Riscos climáticos e sanitários sempre presentes nas cadeias agro. E custos de capital, financiamento e logísticas impactando especialmente o produtor e a agroindústria. Mas por que é promissor de outro lado, né? O Brasil segue ampliando escala e presença no mundo. Exportações no agro janeiro a novembro de 2025 em recorde para o período, e a meta é ambiciosa, né? O presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, inclusive num vídeo que a gente fez a semana passada, destacando alguns trechos da entrevista dele, Pedro me ajudou a produzir isso daí, né? Produção, a gente quer chegar a uma produção de 400 mais milhões de toneladas em 2026, o número está errado aqui, é para o ano que vem, 2026, tá?
Bioenergia e biomassa seguem como vetor estrutural, já coloquei ali 8,2% da bioeletricidade. Para o ano 2025, o setor sucroenergético, principal responsável pela bioeletricidade, espera um acréscimo de 758 megawatts na capacidade instalada, um valor 11% acima da média histórica anual, indicando um crescimento contínuo e acima da média. E o tamanho econômico do agro segue elevado, PIB agro estimado alto em 2025, o que indica capacidade de investimento e tração de cadeias para os próximos ciclos, né? E estamos chegando a mais um final de ciclo, né? Estamos aqui, dia 24 de dezembro, preparando esse vídeo, já sendo solicitado pela família, mas eu disse, e assim como o Pedro também disse, que produzir esse conteúdo era muito importante, as nossas famílias entenderam e esperaram que a gente fizesse isso para você que está aí, né? Nesse Natal, além de agradecer pela vida, pela fé e pela família, que a gente também reconheça o produtor e a produtora rural, né? Que enfrentam sol e chuva, risco e incerteza para colocar comida na mesa e energia no Brasil. O agro está no que celebramos e no que nos move. Que o próximo ano seja desafiador, mas muito promissor, e que o Brasil siga honrando quem produz. Então, esse vídeo é especial para você, produtor e produtora rural, a quem eu reverencio, eu e o nosso time, o Pedro, todo mundo aqui da Rocha Maso. Esse é uma homenagem a você por tudo que você faz pelo Brasil, por mim, por todos nós e pelas nossas famílias. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês e muito obrigado, tá? Então, para fechar, vamos a mais alguns números do agro nacional, né? Vamos trazer isso daí, né? Pessoas empregadas, né? Eu quis trazer esse dado aqui porque tudo se resume a pessoas, né? Quando você tem uma cadeias produtivas fortes, você emprega as pessoas e dá dignidade a elas, né? Nada mais digno do que ter uma ocupação lícita, saber que vai ter o seu rendimento, o seu dinheiro na mesa, para cuidar da sua família e ter dignidade, né? Conforme lá a Constituição Federal diz que a dignidade da pessoa humana, ela vem com um emprego, ela vem com a possibilidade de empreender, ela vem com a possibilidade de não depender de terceiros, poder desenvolver a sua própria vida, né? Então, olha como isso é importante, né? A ABEC e o BIF Report indica que 8,9 milhões de empregos diretos, mais indiretos, mais efeito renda, e uma movimentação de 987 bilhões na pecuária de quarto de 2024, ou seja, quase 9 milhões de pessoas envolvidas só nessa cadeia. Total com terceiros prestadores já embutidos na métrica, tá? Representatividade regional, uma síntese prática, muito forte no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e também no Norte, Pará e no Sudeste, Minas e São Paulo, como elos relevantes entre produção e industrialização. Então a cadeia da carne bovina emprega muita gente. Carne de frango, aves, inclui Peru como cadeia de aves, tá? Valor total produzido, 83,338 milhões de reais, sendo que 8,9 milhões de dólares foram exportados em carne de frango. Pessoas empregadas, né? Conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal, aponta 4 milhões de empregos diretos e indiretos nessa cadeia, tá? E o total inclui terceiros, tá? Representatividade regional muito forte no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Inclusive nessas viagens de moto, Pedro, uma curiosidade, às vezes a gente pegava aquelas filas de caminhão de porco, levando suínos, né? Então você imagina você num capacete, atrás de 5, 6 carretas de porco lá no Rio Grande do Sul. Que alegria que era aquilo, a gente chegava no posto e ia se limpar. Mas são coisas que a estrada traz pra gente, que é a alegria de viver esses momentos com os amigos, né? E também em polos no Centro-Oeste, de integração, grãos, ração e abate, né? Esses são os polos, né? E eu estava falando de frango, mas a carne suína é agora, né? Então, o valor total, 39,345 milhões, 2,7 milhões em exportações e pessoas empregadas, esses 4 milhões que eu coloquei lá se intercalam, porque as cadeias de integração de suínos e de aves, elas são muito parecidas. Muitas agroindústrias processam as duas carnes, tá? E uma representatividade muito concentrada no Sul, especialmente Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul também muito relevantes, né? Agora as cadeias de carboidrato e bases da ceia, arroz, trigo, massa e pães, né? Arroz,
arroz à grega, acompanhamentos e tudo mais, né? Valor total produzido, 20,8 milhões de reais, 20,852, né? Exportação, 652 milhões de dólares, né? Empregos de terceiros, não há, nessa base que eu usei, um emprego por produto, tá? Para empregos de forma robustas, é bom usar o CPEA para usar por ocupações. Não deu para identificar muito bem, então eu trouxe essa informação por cada uma delas, insumos, agroindústria e agroserviços, quando vocês quiserem pesquisar, tá? E há uma representação muito forte no Rio Grande do Sul, e relevante em áreas do Centro-Oeste. Arroz irrigado, sequeiro e alguns polos, tá? Trigo, né? Os valores aqui produzidos também, eu não vou ficar falando todos os números, tá aí na apresentação, você pode ver. E o trigo é um item que o Brasil também tem dinâmica relevante de importação, panificação e indústria. Mas aqui eu mantive seu eixo, o pedido no eixo cadeias de Natal, com valor e exportação. Também numa forma de mix aqui para a gente utilizar, tá? Então veja a representatividade disso no emprego e nos valores agregados. Doces de Natal, valor produzido, né? 102,980 milhões de reais, exportando 17 milhões de dólares. Empregos diretos, conforme a única, aponta mais de 730 mil empregos formais e cerca de 2,2 milhões somados os indiretos, né? Uma representatividade regional muito forte em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná, e também importante no Norte e Nordeste. Se você tiver curiosidade, né, Pedro? Nós fizemos um vídeo só falando sobre essas cadeias, analisando a safra 2025 de cana, a gente mostra onde é que está a produção de cana aqui, caso você queira mais informações, né? Etanol, energia e também insumo transversal, logística do Natal, valor total produzido no quadro de cana também tem uma certa distinção, né? E a gente tem números aí que eu não confiei muito, então eu deixei isso aqui dessa forma. E são quase 1 bilhão de dólares em exportação, né? E aí o mesmo número que eu coloquei lá de empregos do setor de açúcar e álcool, né? O nosso cafezinho, né? Também tem uma grande produção, né? De arábica e robusta, são as duas variedades, né? O arábica é aquele que você consome, o robusta é mais feito para fazer café solúvel, né? Ele é processado para fazer café solúvel, né? Ocupações mensuradas pelo CPEA, a cafeicultura emprega cerca de 480,5 mil pessoas no campo e a indústria de café mais 21,6 mil, somando 502 mil ocupações nesses dois elos. Já no recorte setorial da cadeia completa, estima-se que 8,4 milhões de empregos diretos e indiretos ao longo de todo o sistema do café. Olha como é relevante também, tá? Frutas do Natal, né? Frutas de cadeia agregada. Aqui os valores brutos de produção e o valor de exportações chegando a 1,213 milhões de dólares de exportação, tá? Então, os empregos do agro como um todo, como base mãe para o roteiro, né? O agronegócio empregou 28,2 milhões de pessoas em 2024, cerca de 26% das ocupações do país. Então, como você pode ver, não é só comida, é trabalho, renda e dignidade em cadeia. Então, fizemos esse vídeo aqui para celebrar o Natal, para celebrar o produtor rural. Você vai estar vendo esse vídeo aqui no dia 24, dia 25. Espero que você veja ali com esses números e também louve o produtor e a produtora rural brasileira, assim como nós estamos fazendo. Então, para fechar, novamente agradecer você, produtor e produtora rural desse Brasilzão, por tudo que você nos faz. E para a ceia que vamos comer daqui a pouco, fazendo aquela oração, pedindo louvor a tudo aquilo que foi muito bom no ano da gente, aquilo que foi difícil, que a gente consiga melhorar, naqueles que estão enfermos, que possam se curar, pedindo a providência divina, porque Deus, Jesus Cristo, não falha, né? Então, nesse momento, rendamos as nossas homenagens, façamos uma oração ao nosso produtor e produtora rural. Eu me despeço, desejando um Feliz Natal. Vou passar para o Pedro aqui rapidão também, desejar um Feliz Natal para vocês. Pessoal, boas festas, Feliz Natal. Se estiver vendo no Natal, um Feliz Natal. No Ano Novo, um Feliz Ano Novo. E se estiver vendo outro momento, que tenha sido uma boa celebração. Um abraço, gente. Obrigado pelo ano e para vocês que acompanharam os conteúdos até agora.
É isso aí. Então, eu também gostaria de agradecer a você que esteve conosco durante esse 2025 fantástico, quando a gente inaugurou esse canal. E eu celebro aqui, junto, em nome da Rocha Mazo, essa gratidão por tanta gente, mais de 3.500 inscritos em 6 meses no nosso canal. Tem que agradecer muito. Muita gente vendo no TikTok, no Instagram, no Facebook, comentando. Ontem eu tive a grata satisfação de ver um vídeo nosso na rolagem do Google, né? No meio de Invest News, Valor Econômico, Canal Rural, e de repente eu tô ali e me deparei com a minha figura. Eu falei, poxa vida, que coisa interessante, que coisa maravilhosa. E tudo isso graças a você que está aí do outro lado da tela. Então, muito obrigado, Feliz Natal, Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. E se gostou do vídeo, deixa o seu joinha, o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, não podia deixar de pedir, né? Imbuído do espírito natalino, se inscreva no nosso canal e na nossa comunidade, que está na descrição do vídeo, para saber mais sobre as nossas atuações e os nossos conteúdos. Dá aquela hypada no vídeo, compartilha com quem você gosta e acha que pode gostar desse conteúdo. Beleza? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, um abraço.